E aí galera, vamos começar hoje mais um Sextou Literário. Estamos aqui com a nossa convidada Thaisa Lima, a escritora, mãe de pet, como se identifica, além disso, gamer, enfim, muitas coisas, uma pessoa muitas pessoas em uma só, por que não dizer assim? É isso, Thaisa? É de fases, né? Muitas fases, né? O estilo já reforça a unimultiplicidade. Então vamos lá. Primeiramente sobre sua apresentação, né? Eu queria saber por que você se coloca como escritora e mãe de pet dessa maneira no seu Instagram. Eu acho que dizer que eu tenho 5 cachorros em casa já responde, né? Mas sim, os animais, eles estão presentes na minha vida desde que eu nasci. Então assim, hoje eu tenho 5 cachorros, mas houve uma época que eu tive 7 cachorros e 10 gatos em casa. Nossa. Então assim, eu sempre estive presente e também sou atuante na causa de proteção animal, né? E assim, eu costumo até contar uma história muito engraçada, que na época que a minha mãe engravidou, ela tinha uma cachorrinha pequenês chamada Negrita. E ela tinha assim, uma franjinha de cabelo bem lisinho, preto. E quando eu nasci bem cabeludinha e o cabelo bem assim, aquela franja, né? Bem pretinha. Aí a minha mãe, quando olhou pra mim, aí ela falou assim: meu Deus, eu olhei tanto pra Negrita que minha filha nasceu a cara dela. Então assim, os pets estão na minha vida, né? Desde a identificação da barriga da minha mãe, né? Então... Que massa! E a gente tava vendo, né? Eu me debrucei muito sobre o seu Instagram e achei muito interessante, né? Para conhecer, passei horas, fiquei preocupado porque eu perdi a pauta, as coisas que havia planejado, mas no final das contas a gente deu uma olhada, uma cavucada aí para saber um pouco mais quem é você, né? Fomos pro seu perfil, aqui para quem não conhece, né? Thaisa Lima, autora, né? A página do Instagram, e vamos dar uma olhada aqui umas postagens que eu achei muito interessante e vale a pena a gente conferir, né? Temos aqui, ó, a mamãe. Essa daqui eu achei muito boa. É algo que o leitor ele tem um vício, né? Muitos vícios. E isso aqui foi crucial. Foi, digamos, um corte bem incisivo, aquele velho corte de enxerto, né? Aquele corte liso, que o leitor olha e faz: ei, poxa, velho, me constrangeu agora porque eu tenho essas práticas, né? Então, vamos lá, vamos às práticas. Queria que você comentasse um pouco, certo? O skimming, explica aí com esse nome diferente. Quem nunca pegou um texto e passou assim, somente lendo algumas palavras e correndo e chega no final e diz: gente, não entendi nada. Eu não entendi nada desse texto. Às vezes, sei lá, você não tá afim ou não tá no momento daquele livro, de certo gênero, e aí você pega, começa a ler por cima. Aí você diz: não entendi nada, o livro é uma porcaria, não gostei, não quero, esse autor não presta, não escreve, e acabou. E na verdade não é culpa do autor nem do livro, é culpa sua, que passou por cima e não leu as coisas direito, né? Você me lembrou uma frase do Woody Allen, uma crítica que ele faz a essa leitura dinâmica. Ele disse assim: eu li Guerra e Paz em 40 minutos. Meu Deus. E fala sobre a Rússia. Meu Deus. Fala sobre a Rússia, então Ou seja, não entendeu nada. Exatamente. Não entendeu nada. Vamos lá para o próximo. Você já deve estar se identificando. Não se esconda. Julgamento prévio. Essa é outra coisa que, às vezes, ou você escuta outras pessoas falarem, né? Eu li, mas eu não gostei desse autor, ele não presta, tal, e você nunca leu o livro da pessoa para você ter o seu julgamento, né? Aí você vai pela opinião dos outros.
Só que muitos leitores esquecem que livro é uma coisa muito pessoal. Então, o que pode não ser bom para você, pode ser ótimo para mim. Aliás, eu tenho vários exemplos disso, de livros que eu amei e tenho vários amigos que odiaram. Acontece de você ler um texto, um romance, um conto, e em algum momento você gosta e depois você volta para ele não gostar mais, ou o contrário, mesmo você mesmo? Sim. Por exemplo, 50 Tons de Cinza. Foi o primeiro livro do gênero erótico que eu li, e na época eu amei o livro, quando eu li. E muitas pessoas não gostaram. Hoje, se eu for ler novamente, eu não vou ter a mesma opinião. Porque eu já tenho outra visão, sabe? Não é mais a mesma, Thaís. Então, assim, tem vários pontos no livro que precisa ser melhorado. Então, isso também acontece. É uma coisa que você não tem como pré-julgar algo sem você conhecer. Se eu nunca conheci o gênero erótico, então o que eu vou falar que ele não presta? Primeiro, eu tenho que pelo menos ler um livro para saber se realmente eu não vou gostar, né? E acontece muitas vezes, você não dá chance para um determinado gênero porque você acha que aquele gênero não presta. Mas aí, se algum dia você for dar uma chance, você vai amar, vai se apaixonar por aquele gênero e não vai querer deixar mais. Então, é algo que a gente precisa mudar um pouquinho, né? Esse julgamento. Vamos ao próximo. Plágio. Eita. Esse é a pior coisa que acontece, né? Às vezes, eu como blogueira literária, acompanhava muitos blogs antigamente e até já plagiaram textos meus. E, assim, quem é plagiado se sente muito ofendido com isso, porque é um trabalho que você tem, você dispensa um tempo para aquele texto e tudo mais, e outra pessoa chega lá e somente copia e cola e às vezes faz mais sucesso que você. Então é complicado. Além de ser crime, né? É crime que você não pode fazer. Então, o mínimo que a pessoa vai fazer, não livro, né? Porque livro nem dá pra você fazer isso, que não tem condição nenhuma. Mas, sei lá, um texto, você pegou um texto de um blog, alguma coisa, pelo menos, né? Coloca o autor. Não umas se faça aspas, né? Pelo menos umas aspas. É o mínimo que se pode fazer. Temos um problema também hoje, além do plágio, atribuir a autores que não são autores daquilo, sim, como Clarice Lispector, né? É a maior criadora de textos que ela não criou, né? Enfim, ela assina coisas pós-mortem, né? Póstumas, que ela não é nem não seria nem a altura da literatura de Clarice Lispector, né? Temos aqui uma companheira que está estudando no mestrado, Clarice Lispector, inclusive. E uma curiosidade, que eu não sei se ela vai querer fazer a pergunta, mas ela, como já tinha pedido, ela queria saber como se deu esse processo, como você se percebeu escritora. Eu não digo nem se tornou, porque eu acho que é uma autopercepção. Tipo, eu não... Assim, tem uma frase que diz que eu acho que foi... do Homer Simpson. Ele disse assim: eu não menti, eu contei ficção com a boca. Né? É uma forma diferente de ver mentira. Então, um escritor ele não é só um mentiroso, não é só um bom mentiroso. Então, quando é que você se percebeu escritora? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de escrever, né? Mas eu não tinha coragem de publicar nada, nem tinha intenção de publicar, na verdade. Eu escrevia muito desde criança, sempre gostei muito de diário, de escrever as coisas, sabe? E sempre mantive esse hábito de escrever. Mas em 2016, passei por várias coisas, assim, eu entrei numa crise de depressão muito, muito forte, foi o falecimento da minha mãe, na época, né, também. E aí, eu não via outra saída, e a única forma que eu tive de expressar os meus sentimentos foi com a escrita. E uma amiga minha que é escritora, ela falou assim: por que você não escreve um livro, né, tipo, pra exorcizar esses seus fantasmas? É uma forma de terapia. Aí eu disse: mas eu vou escrever sobre o quê? Eu não tenho uma história. E eu brincava muito antigamente de dizer: um dia eu vou escrever um livro da minha vida. Aí ela fez: tá aí, você começa daí, né? E foi quando surgiu o Minha Resiliência, que ele é um autobiográfico, na verdade. Autoficção, né, na verdade. E aí, o Minha Resiliência, eu comecei a escrever não com a intenção de publicar.
Aí, em meio de 2016 para o final de 2017, para o meio de 2017 eu terminei de escrever ele. Eu disse, agora? Eu faço esse livro, porque eu não vou publicar, não tenho coragem de publicar um livro desse, né? Eu não sou escritora. Aí eu disse, passei para uma amiga minha e disse, dá uma lida aqui nesse livro, ver se ele tá legal. Aí ela fez, menina, você tem que publicar esse livro agora. Vamos publicar. Eu disse, não, gente, eu não tenho coragem. Ela fez, faz o seguinte, coloca lá no Notepad, pra você ver a reação das pessoas, né? Aí eu coloquei. Aí quando eu comecei a receber os comentários no Notepad, eu quero mais, eu disse, gente, será que eu tenho realmente, né? Pra ser escritora, eu disse, não, mas eu nunca pensei em ser escritora, eu não tenho coragem, eu tenho muito medo do julgamento das pessoas, né? Me disse, já pensou se eu receber uma crítica negativa, eu vou morrer, eu já tô em depressão. Aí se eu recebo uma crítica negativa, pronto, acabou, nunca mais eu escrevo. Aí eu comecei a trabalhar isso, né? Eu disse, não, mas o pessoal tá pedindo mais, então vamos testar. E aí em 2018 eu resolvi publicar. E aí nasceu a escritora. Uau! Bom, nasceu a escritora. Há uma vertente agora da psicologia, que é a biblioterapia. Geralmente é uma especialização que se faz voltada para a indicação de livros. Né? Então, informalmente, talvez você se enquadre bem nesse contexto durante o seu processo de descoberta da literatura. Talvez o seu público tenha também olhado na sua escrita um refúgio, né? E é isso, né? Eu gosto de dizer que a arte é o lugar mais seguro para onde a gente pode fugir, né? Às vezes quem não é apresentado ao caminho da arte, não tem alguém que mostre como trilhar e como dele usufruir, acaba recorrendo a drogas, a outros tipos de fuga que são lamentáveis, né? Enfim. E você fez questão de deixar claro que não é uma autobiografia, mas uma autoficção. Você poderia explicar? Porque tem alguns trechos que são reais, que aconteceram realmente comigo, principalmente uma parte que tem lá o meu relacionamento com a minha mãe, mas a maioria é ficção. Eu não posso dizer quais são os verdadeiros, né? Não importa. Mas a maioria é ficção. Isso me lembrou uma frase de Graciliano Ramos em Memória do Cárcere, que ele diz assim: como eu poderia dizer, né, que é ser real uma história, abre aspas, presumivelmente verdadeira? Eu posso dizer assim, que a Maria Clara, que é a personagem principal, ela carrega muito dos meus sentimentos nesse período de depressão. Porque ela sofre com depressão, mas ela esconde. Ela usa uma máscara na frente das outras pessoas para esconder isso. Mas ela tem vários traumas, ela tem muitos problemas assim, internos. E chega um momento em que isso explode. E aí ela começa a ter várias crises de ansiedade, crises de pânico. E infelizmente as outras pessoas que estão ao redor, elas acabam descobrindo. E ela passa por muitas coisas, né? E o ponto alto dela, assim, digamos, o fundo do poço dela é quando acontece o problema dela com a mãe. E aí tudo desmorona com ela. Então, assim, ela carrega muito dessa parte minha, né? A Maria Clara. Os sentimentos, algumas cenas que eu retratei no livro, as cenas eu tentei trazer para o que eu estava sentindo naquele momento. Eu estava escrevendo, né, durante a minha crise de depressão, então aqueles sentimentos que estavam sufocados, eu trouxe para o papel. Tanto que eu costumo dizer que eu não escrevo, eu sangro e respiro no papel. Belíssimo. Então, incrível. Maria Clara. Então podemos dizer que entre você e esse livro é uma simbiose. A gente não sabe onde começa um e ele termina outro. Isso. Porque eu tenho ela tatuada aqui. Isso, eu ia pedir para que você mostrasse a sua tatuagem. Faz muito sucesso, né? A sua tatuagem é belíssima e o seu visual é tudo. Enfim, quando eu vi a personagem na capa do livro, vi o seu braço e você, eu disse, não há como separar. É indissociável. Então, vamos lá para o próximo. O quarto.
Eu sei que tem gente aí que já está com peso na consciência. Ignorar o contexto. É verdade. Eu acho que é muito parecido com aquele outro de você ler muito rápido. E às vezes você lê um texto que incomoda muito, mas você não presta atenção no contexto. Por que aquele autor ele escreveu aquilo? Às vezes vai muito contra a gente, sei lá, ela escreve sobre um relacionamento abusivo. E na visão do abusador. E na visão do abusador, não vai ser uma coisa bonita, né? Ele acha que ele está fazendo certo, ele acha que aquilo é legal. Então, o autor ele vai escrever na visão dele, mostrando que aquilo é uma coisa legal. E às vezes o leitor ele vai ler, vai se chocar com aquilo, vai dizer, nossa, mas isso está errado, isso não é assim. Ele não viu por trás o contexto, por que ele está escrevendo daquela forma, né? Então, às vezes a gente comete esses erros de não conseguir interpretar aquilo que o autor está querendo mostrar. A gente vê muito isso quando o livro ele é na visão, sei lá, do vilão, né? Para o vilão, ele sempre está certo, ele não está fazendo coisas erradas. Ele que está com a voz, ele está falando, né? A perspectiva é a dele, né? Então, seria como Dom Casmurro, né? E ali o Lolita também, que hoje a gente vê como algo bizarro. Sim. Né, como a arte chama de grotesco, né? Eu acredito que todo escritor ele também é leitor. Eu deveria ser, pelo menos. Então a gente também tem nossa opinião como leitor. E às vezes quando eu escrevo contos de suspense, geralmente eu coloco na visão do vilão. E tem cenas que eu escrevo que aquilo me incomoda muito. Né? Assim, que às vezes até eu paro e choro muito quando eu estou escrevendo, porque é algo que me fere. Mas eu tento abstrair o eu, Thaisa, o que eu penso, para viver o personagem. A gente consegue, pelo menos a gente deve tentar fazer isso, porque senão você vai escrever como? Como você vai criar um personagem? Com um personagem, ele não vai ser sempre igual a você. É verdade. Né? Então a gente tem que saber dissociar um pouquinho isso, mas não deixamos de ter a nossa opinião. Fantástico. Muito bom. Senão a gente vai se limitar sempre a fazer mais do mesmo. Né? Aqui me lembrou um pouco que fizeram aquela ação que foi movida contra os clássicos da literatura, sobre Monteiro Lobato, Machado de Assis, por usar aquelas expressões que hoje são tidas como expressões racistas. Né? Você acha que poderia que foi uma interpretação incorreta do contexto histórico da obra, do momento, porque naquela época o racismo, por exemplo, não era um crime, né? Era algo institucionalizado. Né? Porque a gente precisa analisar essas coisas, né? Eu sou completamente contra o preconceito, qualquer tipo de preconceito, racismo. Eu também me incomodo muito, assim, às vezes eu fico com muita raiva de certas coisas que eu vejo, até mesmo dentro da literatura contemporânea hoje. Mas a gente não tem como falar isso dos clássicos, porque era uma outra época, era uma outra visão, era uma outra forma de pensar. Então, como que eu vou criticar algo, sei lá, do século passado para hoje? São mundos praticamente diferentes, né? É um outro pensamento da sociedade. O que a gente precisa fazer olha, isso aqui antigamente era assim, mas hoje a gente sabe que isso não está certo. Então você pode até usar isso para mostrar para as pessoas que é uma forma errada de ver as coisas. E não simplesmente criticar e julgar. Não tem como a gente fazer isso. Infelizmente é uma época da nossa história que as pessoas pensavam de uma forma totalmente diferente de hoje. Mas não quer dizer que eu vou criticar o livro porque era assim, era racista, era isso, aquilo outro. Não dá, né, gente? Foi uma época que existiu. Né? Infelizmente. E nessa época também foram publicadas grandes obras, né? Então não devem ser apagadas. Enfim, interessante. Vamos lá para o último dos 5, falta de reflexão crítica. É isso que a gente acabou de falar, praticamente, né? A gente tem que saber analisar o texto que a gente está lendo, analisar o que a gente está lendo e ver, né? Contexto, época, qual que é a visão do personagem, essas coisas. A gente tem que saber analisar isso que a gente está lendo, senão você vai acabar não lendo nada hoje. Você vai criticar tudo que você lê. Hoje em dia
Twitter, né, é um terreno fértil para essa falta de reflexão crítica. Sim. TikTok também, viu? TikTok também? Olha, eu achei que o século estava salvo pelo TikTok, mas não. Tem coisa boa lá, tem. Mas também agora. tem umas opiniões que eu olho assim, meu Deus. Algo você já tinha falado que lhe motivou, né, eu gosto do termo motivou a escrever, foram suas próprias vivências. E foi canalizar como uma forma de terapia. Mas há uma divulgação, né, uma disseminação do termo inspiração. Como é que você encara a inspiração? A inspiração, quando ela vem, ótimo. Mas a gente não pode escrever só quando está inspirado. O escritor, ele não pode se prender a isso. Porque não é todo dia que a inspiração chega, né? Você abre os olhos, vai lá sentar a inspiração, oi, cheguei. Ela não faz isso, gente, não faz. Antes de eu começar a escrever, eu achava que era assim, mas ela não faz. Então, assim, com inspiração, sem inspiração, você tem que sentar e escrever. Olha, aprendeu, não foi? Não espera a inspiração chegar. Triste realidade, estou decepcionando vocês, mas é a verdade, a inspiração não vem sempre. Ela acontece assim, às vezes, muito raramente, ela vem e chega e você escreve. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa aprender as técnicas de escrita para justamente não depender da inspiração. Muito interessante isso aí, técnicas de escrita. Porque muitas pessoas acham que é como um fluxo contínuo e despreocupado. Eu demorei 1 ano para escrever com minha resiliência porque eu não tinha feito nunca nenhum curso de escrita. Então, assim, foi muito difícil conseguir escrever, porque tinha horas que eu travava, eu não sabia. Por mais que eu tivesse a ideia geral da história, eu não tinha feito roteiro, eu não tinha feito nada. Então, assim, eu não sabia o que escrever. Aí eu ficava esperando a bendita inspiração chegar. E ela não vinha, gente, passava assim 1 mês sem inspiração. Eu, meu Deus, eu não vou terminar esse livro nunca. Mas ainda bem que eu não quero publicar, né? Eu pensava. Mas eu consegui terminar. Mas depois eu comecei a fazer vários cursos de escrita e aí eu entendi que a gente não pode depender da inspiração. Quando ela vem, ótimo, maravilhoso. Você senta e escreve assim em 2 minutos. Mas quando ela não vem, você tem que sentar e escrever do mesmo jeito. Fantástico. Isso me lembra aquelas... Tem livros e acabou virando um clichê, acho que no final da década de 90, começo do nosso século, de filmes e séries e romances onde um escritor, uma escritora se afastavam para determinado lugar, né, iam para uma casa de campo, um motel, alguma coisa assim, para ter a inspiração de escrever um romance porque tinha secado a inspiração, né? Mas você falou foi muito interessante sobre técnica, então exige muito mais esforço no processo do que a inspiração, né? Com certeza. Fantástico, interessantíssimo. Então terminamos aqui esses hábitos, maus hábitos de certos leitores. E tem umas outras postagens que eu achei muito interessante. Você escreveu: quando o interior muda, o exterior acompanha. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Verdade. Eu sempre fui muito tímida, muito mesmo. Assim, jamais eu estaria aqui fazendo entrevista com você, mas diante de uma câmera. E eu tenho muitos traumas por ser fora do padrão, né? Tenho trabalhado muito isso. Então eu me escondia muito. Jamais eu teria coragem de pintar o cabelo dessa cor, por mais que eu sempre tivesse vontade. Porque eu não queria chegar no lugar e as pessoas olharem pra mim. Eu queria passar tipo um fantasma desapercebida. Então eu comecei a trabalhar muito isso em mim, porque eu comecei a ficar sufocada demais, sabe? Eu sou uma pessoa por dentro completamente diferente do que eu era por fora. E eu mostrava alguém que eu não era, então eu só vestia roupa preta, o cabelo sempre era preto, sempre assim, muito pra ficar realmente escondida.
E aí isso começou a me fazer mal, muito mal, porque eu tinha vontade de mostrar quem eu era, de mostrar a pessoa feliz, alegre, de chegar nos lugares e assim, não ficar escondida. Não ser também totalmente o centro das atenções, mas não ficar escondida. E eu comecei a trabalhar muito, muito mesmo isso em mim. E trabalhar esses meus traumas com terapia e tudo mais. E aí eu comecei a mudar. A primeira coisa que eu tive coragem de fazer foi pintar o cabelo. Eu pintar o cabelo. Inclusive, acho que na semana que vem vai sair uma outra postagem falando sobre a mudança que eu fiz no meu guarda-roupa. Joguei tudo que era preto, praticamente quase tudo preto fora. Então, assim, por isso que eu fiz esse post, né? Falando que quando a gente muda por dentro, quando a gente tem essa noção de quem a gente realmente é, fora ele vai aparecer. Sabe? Então, foi o que aconteceu nesse período de transição. Então, dá pra ver que o escritor é muito parecido com uma pessoa que não é escritora. Com certeza. Tem as mesmas questões, tem dilemas, né? Como os personagens de animes, né? Sim. Sempre tem aquela vida com algo que passou, sofrimento, enfim. Como as personagens que a gente mais, pelas quais a gente mais sente a empatia e com as quais a gente mais se conecta, também elas tendem a ter um processo mais profundo, porque criar o psicológico de uma personagem exige muito muito esforço para falar sobre a história, como ela chegou a ser o que é. Inclusive, como você falou, os vilões, né? Sim. Não chegaram a ser ou anti-heróis, que muitas vezes o vilão a narrativa muda o jogo e a gente acaba torcendo para que o Hannibal Lecter mate o máximo possível de pessoas. Mas aí é quando a gente sabe que um personagem foi muito bem construído. Exatamente. Isso, a construção do personagem. Muita gente não gosta, por exemplo, de Vidas Secas porque o começo é lento. Mas é extremamente necessário. Como você falou, foi muito bem construído porque se aquele começo é só aquela caminhada, eles só estão andando, tentando sobreviver, não sabem onde querem chegar, mas só querem sobreviver. Então não há como ter ação, né? A leitura tem que ser lenta. E é interessante que também se o leitor fica entediado, quando a personagem está entediada, e é como você falou, porque foi bem construído. Foi bem construído. Muito interessante. Às vezes, quando eu falo isso para os alunos, eles encaram como se fosse algo muito distante, como se fosse uau, poxa, então agora sim faz sentido. É muito bom ver a perspectiva de quem escreve também, não só na minha perspectiva que eles têm, como quem analisa, né? Como quem é de leitor a obra. Eles vão gostar muito de ouvir isso de outra pessoa, porque às vezes quando a gente fala da posição, eles debatem, eles duvidam, né? Dizem, eu não gosto dessa ruim, mas a ideia é justamente essa. O bom autor, ele sabe conduzir o leitor, né? Ele faz o leitor sentir aquilo que ele quer que o leitor sinta. Então isso trabalha na construção do texto e dos personagens, né? Que a gente trabalha muito isso. Então, não foi combinado, ok? Não foi combinado isso. Viu? Não sou só eu que digo, não. Então vamos lá. Outra. Você falou que traz muitas personagens gordas. Eu achei muito bom o post que você fez a respeito, a legenda, né? O texto que você fez a respeito dessa postagem. E eu queria saber como você lida e como você consegue transitar nesse meio. Acho que aqui está muito no sentido de lugar de fala, né? Que também é outra coisa que fala muito hoje em dia. Então, essa parte de ser uma mulher gorda é uma coisa que eu vivencio diariamente, e desde pequena. Então, assim, tudo que a dieta se imaginar, eu já fiz na vida. E não porque eu queria fazer, mas porque me obrigavam a fazer. Então, assim, me ensinaram a não gostar do meu corpo. A achar que o meu corpo era feio, que era esquisito, que ninguém ia gostar de mim por eu ser gorda. Então,
era aquela pressão o tempo inteiro para eu emagrecer. Então eu sofri muito com isso, muito mesmo. Tanto que, sei lá, acho que só uns 3, 4 anos, mais ou menos, que eu aprendi a olhar para mim e gostar do que eu vejo. Porque hoje em dia eu tenho minha alimentação todinha e eu faço com prazer, porque eu como aquilo que eu gosto, da forma que eu gosto, mas não tenho pressão de ninguém. Você precisa emagrecer para você ficar bonita, para as pessoas olharem para você, ou para algum homem olhar para você e querer namorar com você, sabe? Era assim, esse tipo de coisa eu ouvia muito. E eu sei que muitas meninas também escutam isso, principalmente na adolescência, como eu ouvia isso demais, gente. É horrível. Eu até conto na minha experiência uma passagem da minha personagem dela indo provar roupa. Eu odiava provar roupa. Pra mim, eu chegava nos provadores e eu começava a chorar. E a minha personagem também faz isso. Porque só de me olhar naquele espelho parece que você fica 10 vezes maior do tamanho, né? Então eu gosto muito de bater nessa tecla porque a gente precisa se olhar com carinho. A gente precisa aceitar. Ninguém tem um corpo perfeito, gente. Ninguém tem um corpo perfeito. Por mais que você esteja dentro dos padrões, sempre tem alguma coisa que vai lhe incomodar. Por mais perfeita que a mulher seja, ou o homem também, né? Sempre vai ter alguma coisa para incomodar. Então a gente precisa se amar. Amar o nosso corpo como ele é, porque ele é a única coisa que está com a gente desde que a gente nasceu e vai até o fim, né? E ter carinho com a gente mesmo. Algo bem interessante que você falou aí é sobre a forma. Né? A forma como se fala. Tem um provérbio bíblico que diz assim, que a bênção dada aos gritos pela manhã, ela é recebida como se fosse uma maldição. Ó, até um Deus te abençoe. Deus te abençoe, vai-se embora. Ele é recebido como uma maldição. E filho da peste. Filho da peste pode ser um elogio. Filho da peste, nossa, tudo isso que ele fez, né? É verdade. Mas pode ser um xingamento também. Então, muito interessante isso, porque sempre que eu vejo na arte uma apresentação do gordo, ele é sempre de maneira mais estereotipada. O que faltou a muitas dessas pessoas que escrevem a respeito, faltou talvez a vivência. Né? Por você saber contornar todas as situações pelas quais você já passou, né? Para chegar nesse estágio de autopercepção, de autocontemplação. Às vezes a pessoa ainda não superou os traumas que ela tem. E às vezes ela ainda tem raiva do corpo dela. E isso ela coloca no texto, de uma forma que às vezes ela nem percebe. Ainda tem raiva, muito interessante isso. Nem a gente muitas vezes a gente não se reconhece, né? Poxa, eu fiz isso. E na escrita muita coisa escapa ali, né? Nas entrelinhas. O caminho daqui até aqui, ele prepara algumas armadilhas pra gente também. A gente escreve, às vezes deixa passar no texto. Por isso que é tão importante ter uma pessoa que vai revisar o seu texto, né? Um revisor, um editor, que ele vai perceber esses pontos, né, que você coloca. Eu me diverti demais aqui num post que você fez, eu lendo Minha Resiliência. Aí, esse livro não é muito dramático, até eu fiquei louco pra ver, você só vai sair daqui depois que eu ver essa parte. Eu quero ver, vocês vão ver aqui, quero compartilhar com vocês. Cadê? Eu não sei, eu vi muita coisa aqui, viu? Tem muito tempo vendo aqui. Os doramas, beleza, ama. Dorameira, gente, raiz, daquelas que dorama era mato aqui no Brasil. Nossa, é um meme. Eu acho que tá mais pra cima, não? Já passou? Esses aí são mais antigos. Que não lembro qual é a capa dele, é tanto vídeo. Era um rosto bem dramático. Vamos, eu acho que ele tava no meio. É esse aqui, não? Não, é um meme. Não, é um memezinho que tá cortado assim no meio. Aí em cima tem... Aqui. Esse. Gente, muito bom isso aqui, ó.
lendo o livro Minha Resiliência. Leitor. Esse livro é drama mesmo? Nem parece. Ó, ela viu? Ela, autor... Vamos ver, faz aí com a caneca do chá, por favor. Com essa carinha aqui, tipo. Leitor quando chega no capítulo 25, né? Enfim. Eu tô louco pra ler esse capítulo 25. Olha os comentários, ó. Desse jeito, assim mesmo. É assim mesmo, meninas. E quase foi uma pra te pegar com uma chinela. Olha. Então, até uma ameaça ela sofreu, né? Então, o negócio foi sério. Então, eu espero que vocês também estejam curiosos, como eu, para saber o que tem nesse capítulo 25. Ela trouxe mostra aí mais uma vez pra gente. Né? Esse aí foi o primeiro, né? Isso? É, o primeiro livro que eu publiquei. E é o xodó, né? Eu perguntei se era o xodó dela. Não precisa nem responder, né? Mas vamos lá. A sua relação com os clássicos da literatura. Eu gosto muito. Eu confesso que hoje em dia eu não costumo mais ler porque eu leio mais contemporâneos. Mas eu já li bastante e gosto. Eu li na adolescência. Na adolescência, mas gosto muito. E recomendo também, né? Hoje, eu sou leitora já há muito tempo. Mas eu entendo que hoje em dia, principalmente, porque é tudo muito rápido, né? A linguagem pode ser difícil para um adolescente. Porque às vezes a gente E para quem não é acostumado já a ler. E às vezes os adolescentes, eles não se tornam leitores porque são obrigados a ler esses livros. São importantes ler sim, para a gente conhecer, né, a nossa literatura, conhecer esses escritores, né? Mas eu recomendaria ele para uma pessoa que já é leitora, que já tem o hábito de ler, ou que já tem um amadurecimento melhor, né, na leitura. Adolescentes ou quem está começando agora a ler, eu não recomendaria clássicos, porque ele vai achar uma leitura maçante. E às vezes o efeito pode ser o contrário. Sim. Em vez de o apego, será uma aversão à leitura. Muitos colegas meus na época não suportavam ler porque eram obrigados a ler esses tipos de livro. Interessante, porque a pesquisa, um dos elementos que a Edileuza está pesquisando no mestrado dela é justamente o que motiva a leitura. Então eles acabam criando aversão por falta da escolha. Há uma imposição dos clássicos que eles precisam ler sem um acompanhamento devido. Eu vi uma matéria uma vez, até achei super interessante e torço para que isso seja implantado em todas as escolas. Tem uma escola que quase 100% dos alunos eles são apaixonados por leitura, porque lá eles fazem um trabalho completamente diferente. Eles não obrigam os alunos a lerem determinados livros. Eles deixam eles à vontade. Eles podem escolher o livro que eles querem ler e aí os professores vão trabalhar em cima daqueles livros que eles escolheram. Então, assim, isso torna muitos deles leitores porque eles vão ler o gênero que eles gostam, aquilo que interessa para eles. E aí se formam leitores, né, apaixonados por livros. E depois eles vão ler os clássicos e outras obras também. Então eu acho isso muito interessante não ter essa obrigação. É importante a gente recomendar, sim, mas para quem já tem uma maturidade na leitura, não para quem está começando agora. Tem uns verbos, né, umas palavras no jeito de escrever que são verbos típicos de escrita, né? Algumas coisas como verbos de enfunar, o tilintar. Sim. Tem nome para tudo, tem verbo para tudo, e muitas vezes a gente fica, nossa, tem uma palavra para isso, né? Sei lá, quando o vento, a cortina enfunou, né? Que mais? Diga outro. Diabo enfunou. A pessoa fala, mas o que é isso? Ninguém vai pegar um livro e vai ficar com o dicionário do lado, né? Procurando, né? Não vai, gente. E em contrapartida, há palavras que são incrivelmente saborosas da gente descobrir o significado. Algo como o tamborilar. Sim. Quando eu vi pela primeira vez o tamborilar, eu achei um verbo belíssimo. Sim. Né? Porque a gente faz com os dedos,
a gente vê em várias apresentações, né? Bater o dedo, às vezes as gotas da chuva, né? Tamborilando nas folhas ou na poça, enfim. É o universo, né? Uma das palavras. É muito bonito mesmo. Assim, eu também sou apaixonada assim, de ver essas palavras, de ver a poesia na escrita, né? Mas, como eu falei, eu sou leitora desde que eu tinha 6 anos, gente. Eu comecei a minha vida de leitora muito pequenininha. Assim, suspeita, né? Então eu já estava, querendo ou não, um pouco acostumada. Mas quem nunca pegou um livro? É. Né? Quem não tem esse hábito, quem não foi incentivado, vai dizer, meu Deus, o que é isso? Vamos pegar um exemplo prático. Um livro que todo mundo lê, que é a Bíblia, né? A maioria das pessoas lê. Você pega a Bíblia com aquela linguagem dela normal, você olha assim, o que eu tô lendo? O que significa isso, gente? De João Ferreira de Almeida. Meu Deus. Batei e abri-se-vos-á. O que é isso que eu tô lendo? Aí você pega a Bíblia com a linguagem atual e você, nossa, era isso que eu tava querendo dizer. Sabe? Então, são essas coisas, né? É como você falou, a forma. A forma, né? Às vezes o conteúdo é o mesmo, mas a forma não atingiu. Por que ele escreveu assim antes? Era tão fácil de entender. Não é? Simples assim. Né? Esse tempo todo ninguém tinha me falado. Né? Muito bom. Queria saber o seu livro favorito. O seu, eu tinha preparado para lhe perguntar o seu próprio, mas não precisa responder. Assim, eu tenho um xodó pelo Minha Resiliência, por ele ser o meu primeiro livro escrito, por toda a história dele. Mas assim, eu não consigo dizer para você qual que é dos meus livros que eu gosto mais. E cada um tem um pedacinho de uma coisa importante, né? É como aquela mãe que não quer dizer que tem o filho favorito, né? Para os outros não se ofender. Eu posso falar assim, um que eu acho que ele precisa ser melhorado, mas não dizer, eu não gosto dele, não tem como dizer. Agora, de outros autores, é difícil responder isso, porque eu gosto de tanto livro, mas tem uma série que eu falo pra todo mundo, que eu sou muito apaixonada, que é a série Outlander, né, da Diana Gabaldon, e assim, eu recomendo muito pra todo mundo ela, quem gosta de fantasia, de romance, eu vi de tempo. Eu vi que você fala bastante dela, até falou bastante, que no começo não tinha gostado, ou em determinado momento da série toda, você ficou meio insegura, ficou meio abusada, mas depois valeu a pena a perseverança na leitura, não foi? Então, isso é algo uma série interessante. Muito completa. Ela tem 9 livros publicados, eu acho que falta o último para lançar. E assim, é uma série enorme, é uma série histórica, então nem todo momento vai ser um livro cheio de ação, né? Um livro assim, muito movimentado. E você tem que gostar muito realmente de você continuar aqueles pedaços que são mais calmos, que não tem muita movimentação, mas que precisa dessa ambientação para você entender o resto da história. E alguns livros do meio assim não são dos meus preferidos e tal, mas você precisa ler para entender. Faz parte, né, da construção. A gente viu aqui falando dos seus livros, a gente viu aqui que tem um link no seu Instagram na bio, né? Tem de um site muito interessante. Tem aqui, né, seu Instagram. Em cima tem o blog, tem a página no Facebook, no YouTube também, que no YouTube você fala sobre games também, né? Eu tenho 2 canais no YouTube. O de games está parado há bastante tempo, porque eu não consegui mais produzir conteúdo para ele, não dá tempo. E o outro, meu canal, que é literário, ele também está um pouquinho parado, mas eu vou retornar ele agora a postar no canal do YouTube. O blog é muito... você tem até aqui um marcador de página, minha contracapa. Ele é o seu ponto de vista como leitora também, pelo que eu vi. Né? Então, a gente vê aqui
Tem, né, a perspectiva, a resenha de Aconteceu na Primavera. Esse É a daí resenha, não é isso? É a resenha do meu conto, né? Mas aí foi uma colaboradora que fez essa resenha. Ah, ok. Eu achei bem interessante. Aqui você fala do Outlander também, né, Maisie Dobbs, enfim. Aí doramas. Os doramas. E aqui nós temos a sua faceta leitora. Uhum. Né? A gente, embora a gente esteja, como você disse, né, se espera, né, esperável que do escritor, né, também o que o escritor surja de um grande leitor. Né, porque as referências são inevitáveis, né? Os doramas, enfim. E temos aqui os seus livros na Amazon, né? Quantos livros foram? São 11, se não me engano. 11 Romance livros. tem ele e os outros são contos. Os outros são contos? Uhum. Ah, era isso também que Deus, eu queria saber se era só romance, mas não, né? Não, eu escrevo contos também. Eu vi que você fez um tipo de enquete perguntando o que é que o pessoal achava que queria que você escrevesse. Você já escreveu poema? Não. Não, né? Eu escrevo raramente, mas assim, dizer que é poema não. Quem escreve vai me dizer, só você escreveu uma poesia. Não sabe se eu nem sabia. Poesia eu não entendo nada, gente, só gosto de ler. A prosa mesmo, né? Legal. Mas é muito interessante, são muitos, assim. Esse é o Minha Resiliência, que você já falou. E um box, né? Achei belíssimo aqui, muito elegante, e as 4 estações, muito sugestivo. Tem ele em box e tem os contos separados, né? Esse é de contos? São os 4 contos, esses que eu trouxe os marcadores. Aconteceu no outono, aconteceu no inverno, aconteceu na primavera e aconteceu no verão. E eles viraram prólogos, né? Dos romances que eu estou escrevendo, agora o do primeiro conto, que é do Aconteceu no Outono. E eles precisam ler na ordem, porque eles têm uma ligação. São 4 casais, né? Que se conhecem, são amigos, mas que se relacionam entre si. E é o comecinho da história de cada um deles. Olha só, interessante. Você criou tá criando um universo ali, né? Interessante. Esse aqui, Senhor S. Esse daí é erótico. É o Hot. Hot. Eu vi que você Bem hot. defendeu bastante. Né? Tem até uma antologia, não é isso? Esse aqui. Você poderia mostrar pra gente? Esse aí, né? Love. Esse aí foi você que organizou, né? Você falou na Tem postagem. Tem um conto meu nele e mais 20 autores, se não me engano. Legal. São alagoanos ou do Brasil todo? Brasil todo. Brasil todo. Esse outro que você fez aqui, esse Amores de Verão. Esse daqui são contos mais romance romântico, né? São contos também que eu organizei. Tem um conto meu aqui e tem mais 10 autores. Isso a convite, esses dois foram a convite das editoras. E esse aqui foi o que você mesma resolveu organizar, não é isso? Esse daqui foi junto com outros autores que são amigos meus, que eu tive a ideia de gente, vamos escrever. Todos os contos se passam nesse condomínio, que é o Babel Tower. Cada um dos escritores tem um apartamento no Babel. E aí a gente criou os contos, né? Que também são meio interligados. Olha só, Condomínio Torre de Babel. Muito sugestivo, eu já estou analisando aqui, já estou criticando. E aqui tem conto de tudo que é gênero, né? Gente, vejam só, Torre de Babel, vários escritores diferentes, com as suas linguagens estéticas, sua estilística singular, criando uma Torre de Babel. E um condomínio que é um condomínio, qualquer grupo de WhatsApp de condomínio, senão uma grande Torre de Babel, onde ninguém está muito preocupado com a harmonia, que todo mundo fale a mesma língua, né? Fantástico. Esse daqui é um desse Hot, não é isso?
Temos esse outro Desejo Saciado, tem a ver com o outro? Não. Não, são achei separados. um pouco semelhante a estética do... É porque ele também é hot, né? Uhum. Mas são histórias distintas. Mas quem criou essa capa foi o mesmo autor da outra? Foi, porque eu percebi a mesma linha estética. Esse também Sempre é hot. foi ela. Tudo bom. O Fotógrafo. Esse daí é o meu conto que está na Love. Esse é o Fotógrafo. Legal. Esses contos têm mais ou menos quantas páginas? São curtos, são bem curtinhos eles. Legal. Um edifício à beira-mar. Achei belíssima essa capa aqui. Esse daí é esse, É né? o que está nesse, né? Esse tem um conto a mais. Porque a autora ela não quis fazer o físico, né? Então daí a gente tirou, não interferiu na história em si. Mas aqui quem for ler aqui pela Amazon vai ter um conto a mais. Um jogo de imagens aqui sugestivo, tá cheio de pistas aqui do que a gente vai encontrar dentro, né? Então eu se sentir à vontade de se tornar um inquilino desse condomínio. Só não vão para o apartamento 82. Como é? Só não pode ir para o apartamento 82. Por quê? Vamos descobrir? Incrível, incrível. Você é um universo. O Outro Lado do Natal. Esse daí é um meu xodózinho. Esse é pra você ler e chorar. Esse é pra você ler e chorar. Pra ler e chorar. Esse daqui foi um amigo meu que ele disse, você vai... Por que não escreve uma história onde os personagens são pessoas que estão em condições de rua? A gente estava perto da época do Natal e eu disse, interessante. Aí me veio a ideia, né, de fazer como que é o Natal das pessoas que estão em condição de rua. E o personagem principal, são 5 personagens que tem aí. São 5 mini contos dentro do conto geral. E o personagem principal, a ideia para a construção dele foi justamente de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que ele, eu não posso falar, só vai ser spoiler, mas a ideia foi vinda daí, né? Do personagem em si. E é do Brasinho, para os íntimos. E ele, assim, eu chorei muito escrevendo esse conto. Muito, muito mesmo. Foi um conto que mexeu muito comigo. E eu quis trazer, né, a realidade das pessoas que vivem nas ruas e como que é a diferença, né, da comemoração do Natal para quem está na rua e para quem não está. Bem, então vamos para o próximo livro. Um conto de maternidades. E aí? Fale um pouco sobre isso. Esse daí, hoje não, né? Muito tempo as mulheres, elas praticamente só servem para alguma coisa se elas forem mães. Então, assim, existe uma pressão muito grande da sociedade para a mulher casar e ter filhos. E esse conto justamente é uma pergunta que eu faço. Será que toda mulher nasceu para ser mãe? E ele fala sobre várias facetas da maternidade, né? Aquela que sonha em ser mãe, aquela que não quer, mas é obrigada a ter. E ela passeia muito por isso. A Valkyria, que é a protagonista, ela tem 36 anos e ela sofre muita pressão, né, para casar e ser mãe, mas ela não quer ser mãe. Então as pessoas chamam ela de louca, que nasceu errada, né? Que ela não é mulher. Então assim, ela passa por muitas situações complicadas por ela não querer ser mãe. Sabe? E aí ela vai falando sobre isso, sobre o que é ser mãe, né? E como que as mulheres, o que elas sofrem, o que elas passam com a maternidade. Valkyria. Valkyria é um nome muito forte, que tem um significado muito grande. Você tem essa preocupação na hora de escolher o nome de um personagem, assim? A
maioria sim. Alguns personagens eles já vêm prontos, né? Geralmente. Eles que falam o nome deles. Mas a maioria eu procuro sempre ter um nome e significado. Um encontro inesperado. Esse é um daqueles que veio com a inspiração. Em 2 minutos eu escrevi esse conto, gente. Ô, louco! 2 minutos. Ele veio aqui a história, eu lá escrevi para participar de uma antologia da editora Love, que foi, na verdade, o primeiro conto que eu tive publicado físico, né? Foi esse que eu participei da antologia e fui selecionada. O primeiro conto, mas foi depois da minha resiliência. Minha resiliência eu publiquei, na época não tinha físico ainda. Era só estava na Amazon. E o Encontro Inesperado, eu participei dessa seleção, né, da antologia e fui selecionada. Aí foi o primeiro físico que eu peguei, assim como o nome era escrito. O gostinho, né? Então você falou daquele outro, me lembrou uma coisa, aquela máxima, né? Ed Lewis aqui escreveu alguns livros já, romances, né? Eu lembro, eu sou muito amigo dela, família dela há muito tempo, mais de 20 anos, e quando ela comemorou um aniversário, completou ano, eu levei para ela uma muda de um jasmim. E eu falei, pronto, já escreveu o livro, já teve filho, agora só faltava plantar uma árvore, né? Aí agora a senhora vai plantar isso aqui na caqueira para pronto. Enfim, mas eu acho que isso, embora seja algo que já está internalizado, né? Hoje em dia nem tanto, na verdade isso já se apagou, isso é mais das gerações anteriores. Mas isso está mudando, esse parâmetro, né, de livro, filho, árvore, né? Eu acho que não há mais como a gente tentar padronizar as coisas num século um século cuja maior característica é justamente a quebra, né? Por exemplo, eu sou mãe de pet, né? Mãe de pet. Já plantei árvore, já escrevi livro e sou mãe de pet. Então as novas faces do século, elas permitem e também tumultuam algumas coisas. E a gente tem que aprender a lidar. Muitos veem como essa mudança como algo negativo, como algo do que não queria participar, se pudesse escolher, porém outros conseguem enxergar isso como um privilégio. A gente não sabe como essa instabilidade vai se assentar, em algum momento vai, mas todos os grandes momentos de mudanças, de transformações foram turbulentos ao longo da história. E eu acho que essa efervescência, né, ela não só é inevitável, como é necessária para o momento que a gente está vivendo. E é isso que motiva também, né, a criação, porque eu acredito que você que está muito por dentro de convivência com autores, você deve perceber que o artista, ele é uma alma inquieta, né, insatisfeita com a própria condição e a condição do mundo, e no ato de criar pode ser um esforço para tentar transformar o máximo que puder, né, minimamente a realidade, ou não do mundo todo, mas às vezes de uma pessoa, ou às vezes a própria. O fato de colocar de maneira concreta o que é subjetivo já nos transforma, já nos deixa outra pessoa, né? E volta para aquilo que você falou, lembrei do Heráclito agora, que ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes, né? Ninguém vai ser a mesma pessoa, né? O bom do ser humano é isso, né? Nós estamos em constante evolução e mudando. No final dessa conversa, nós já não seremos mais as mesmas pessoas do começo, né? E no final dessa entrevista aqui, desse bate-papo, você também não será mais a mesma pessoa. Você trouxe uma doação aqui pra gente de muita coisa. Gente, isso aqui tá pesado, você não tem noção.
tá muito pesado. Legal, o pessoal vai gostar muito. Aqui... Esse aqui também. E esses vão ficar também. Ó, a galera do IFAO, certo? Vai poder finalmente ter alternativas a 50 tons de cinza, né? Um dos livros mais disputados aqui, certo? Fica uma fila pra ler. Né? Fila para ler. A de Leusa também, só que o dela é mais, não é tão hot, é mais morno, mas tem umas cenas assim, muito calientes, muito interessantes. Mas pela proposta, pelo que eu acompanhei, esse daqui é outra coisa, uma proposta muito mais intensa do erotismo, não é isso? Que é diferenciado. A gente vê ao longo da história o sexo sem ser vulgar, né? Sim. Ele está muito mais presente no, digamos, numa arte mais refinada do que no vulgo. Né, no vulgar, porque quando ela está num ambiente mais vulgar, ela tende a ser mais pejorativa ou menos bela, digamos assim, né, como dizia Aristóteles, menos bela. Você acha que a cultura pop ela tende a tirar um pouco da beleza, do erotismo, da sutileza, da graça que pode ter o processo de composição artística do erótico? Não, acho que isso depende muito do escritor mesmo, né? Por exemplo, eu passei, né, entre o erotismo e a parte mais explícita mesmo. Depende muito do que eu quero passar naquela história, né? Então, no Minha Resiliência você tem cenas eróticas. Não são tão explícitas, mas tem cenas eróticas. Já no meu conto, por exemplo, no Edifício Beira-Mar, ele é um conto de suspense com Rod. O Rod ele seria um erótico mais explícito, né? Então, assim, ele já tem uma cena mais explícita e um linguajar mais explícito por ser na visão do homem, né? Do personagem, homem. Então, isso permeia muito da visão de quem está falando. Eu gosto muito de escrever não somente as cenas de sexo, somente por estar lá, sabe? Tem toda uma história, né? Tem as cenas, mas ela tem toda uma história, tem uma ambientação para aquilo. Não é somente chegar, eu vou escrever um livro erótico porque vende e só vai ter lá um monte de cenas de sexo que você diz assim, gente, isso não existe. Sabe, assim, não é gratuito, né? Não é assim. Tem um porquê de acontecer ali. Existem as cenas, então alguns meus são um linguajar realmente mais explícito mesmo, do normal, né? Do que a gente fala. E tem outros que são mais subjetivas, são realmente mais, como é que posso dizer, mais poéticas, né? Interessante isso. Você falou que no Minha Resiliência, como é o ponto de vista de uma narradora, é diferente da perspectiva que você vai ter no outro, que é uma coisa, imagino que mais animal, né? Animalesca, essas coisas. Interessante, porque isso é eu fico aqui encantado com isso, porque a construção da personagem é algo interessantíssimo. É como muitas vezes alguém questiona cenas séries mesmo, né? Às vezes acontece uma cena ali de sexo que não tem nenhum motivo para aparecer, né? E outras como em 300, aquela cena, né? O Leônidas com a esposa. E aquela cena é extremamente necessária, porque eles sabiam que ele estava saindo para morrer. Então foi a última vez dele, a despedida. Então foi aquela coisa poética, né? Divina. Né? E muitos rituais dos deuses pagãos, né? Como a Igreja Católica chamou, das divindades, outras assim, pelo mundo afora, os deuses exigiam, né? Segundo as tradições, rituais, porque aquilo era um momento de contato com o sobrenatural, um momento que os deuses tocavam o humano e a sacerdotisa, naquele ato
ela tinha suas revelações, seus momentos de lucidez e clareza, suas epifanias, né? O que é que você sente, você que está mais ambientado, o que é que você sente que falta hoje nesse cenário da literatura contemporânea? Falta mais personagens mais bem trabalhados, eu digo pelos best-sellers, não algo que você tenha visto que seja bom, mereça o reconhecimento, mas não é reconhecido. Eu quero falar mesmo dos que vendem muito. O que é que você sente mais a carência? Personagens mais com psicológico mais envolvido, uma trama diferenciada, enfim, o que você acha que falta hoje? Hoje em dia tem uma receitinha, né, do que vende. Então tem muita coisa igual, né, ligado? É tipo um personagem, ele tem uma atitude agora, ele tem aquela atitude, você não entende por que ele tá assim, ele era de um jeito, aí de repente ele tem uma atitude completamente diferente e você não entende por que é aquilo, não tem essa explicação, não tem um aprofundamento, né, do personagem. É raso, né? Psicologia. É uma coisa que tá ali, você vai lendo, eu acredito que isso seja por conta do hábito que a gente está adquirindo com as redes sociais, com a internet, de ser tudo muito rápido, né? Então, nem todo leitor ele consegue mais não gostar de livros que tem mais um aprofundamento. Então, isso está passando para a literatura. Ser tudo muito rápido, então não é muito bem construído as coisas. Alguns livros eu sinto falta de uma trama, né, mais trabalhada. Então, é muito relativo mesmo, depende muito do autor. Você falou, é meio que um gabarito, né? Que eles seguem. Se você entra na Amazon, quais são os livros mais vendidos hoje em dia? Esse livro que tem CEO na capa, né? Ou fala CEO, ou sei lá, A Virgem, com não sei quem. A Receita do Sucesso, 12 Passos para o Sucesso, então, 3 leis para ser feliz. É desse jeito. Vamos agora tirar. A bichinha tá pesada. Esse peso, essa doação. Os alunos do IFAL vão agradecer essas opções e vou lhe dar um retorno, viu? Das locações, quem está pegando emprestado, você vai ver, vou dar um retorno. E eu queria, pra gente encerrar, um bate-papo muito bom, muito interessante. Dentro de um escritor há muita profundidade, há muita coisa organizada em muitas gavetas, né? eu achei muito interessante, assim. A sua presença é algo realmente impressiona. A gente vê nas mídias sociais, enfim, a gente tenta, por mais que a gente tente ser sincero, ser verdadeiro, é como você falou, é uma autoficção, não deixa de ser. A gente tá assim, né? Tenta ver se o visual tá bom, se tá melhor, para tentar passar o que a gente pretende, para não ser mal interpretado, para não ter, né? Mas a presença, né? Quer dizer que sua presença já é muito significativa, não só o visual, né? A sua presença do espírito também, ela passa tudo isso que você está dizendo, e eu não lhe conheci antes, não participei desse seu processo de essa metamorfose constante, né? Mas esse momento que você está explodindo em cores. Depois eu vou mostrar a tatuagem, né, que você pediu, esqueci. Mostrar a tatuagem, é verdade. Então eu queria que você agradecer sua presença aqui, esse seu vigor, e queria que você deixasse uma mensagem quando você for falar, dentre as coisas que você tiver vontade de dizer agora. Deixasse uma mensagem para os escritores em potencial, que talvez estejam se percebendo aí sem ousar tanto, como você também já passou por esse momento. Primeiro eu quero agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz, né, e faço o convite depois de mais de um ano, é a primeira vez que eu estou
fazendo, né, algo assim desse tipo dentro da literatura, que é algo que eu amo demais, estar envolvida com a literatura, e eu fiquei muito feliz em receber o convite, então agradeço demais a vocês aqui do IFAL por estar aqui. E para os escritores, a única coisa que eu quero falar é que não tenham medo de publicar. A gente fica muito inseguro realmente no começo, porque o escritor, ele tem, quando ele está no processo de escrita, é muito solitário, né? Então, assim, a gente fica solitário escrevendo, pelo menos eu não consigo escrever com nenhum barulho, nem interferência, nem nada. E a gente tem medo da reação das pessoas. Mas você precisa saber que nem todo mundo vai gostar do que você escreve. É normal. Não importa se você é um best-seller, não importa se você vende milhões de livros, sempre vai ter alguém que não vai gostar do que você escreve e tá tudo bem. Né? Porque a gente não deve, na verdade, agradar todo mundo. Mas você vai ter aquele público que vai amar o que você escreve. E é para esse público que você tem que publicar. Então não tenha medo. E, se possível, assim, não faça igual a mim, que foi muito difícil o processo por eu não ter estudado nada. Se você puder, estude bastante sobre a escrita, vai lhe ajudar muito você ter técnicas de escrita. Então estude, se aperfeiçoe, e antes de publicar, por favor, entregue para um revisor, para alguém te ajudar a fazer a revisão e publique, gente. Porque você não viu, mas o vídeo que eu postei hoje foi justamente falando sobre isso. Livros que me fazem perder a paciência são justamente os que não têm revisão. Então, façam isso. Publiquem. Muito sem bem. medo. Muito bem, ficamos aqui com Thaisa Lima, uma escritora lagoana, que é uma pessoa fantástica. Quem tiver a oportunidade de ler, de conhecer um pouco da essência dela através das obras dela, o convite está feito, né? Quem é daqui do IFAL tem acesso à biblioteca, já estará à disposição para vocês essa semana. E quem não for, está aqui, mostrou no Amazon, tem o Kindle, enfim, uma pessoa interessantíssima. Então acredito que essa parte, aquele capítulo 25, viu? Está me esperando. Um prazer, até mais, pessoal. E a tatuagem? Sim, deixa eu Ó. Deixa eu levantar porque não dá para tirar. Aqui, ó. Olha só, que linda, belíssimo, belíssimo. Uma marca registrada.